vontade. Legal, muito bom vir pra cá. E aí, professor, o que eu posso ajudá-lo? Eu tenho tirado esse período de pandemia, né, para a gente estar, além de estar capacitando a questão teórica, enfim, estar atrás de conhecimento, mas de estar identificando cada vez mais a categoria que eu estou nesse momento, né, que é o 19. Legal. E venho procurando conversar, tomar um café com alguns atletas que profissionalizaram. E saber desses atletas como foi essa transição, né? A gente sabe que existe um gap ali entre o sub-20 e o sub-23, né? É um momento muito sensível na carreira do jogador, porque são jogadores que já estouraram, né? Às vezes eles não estão tão prontos para um profissional, então precisam ainda de certas experiências. E então eu venho tentado marcar, assim como eu te procurei, né? Foi atleta profissional, vivenciou a base. Como foi esse período de transição, a última categoria, para profissionalizar os desafios, os problemas, né? Qual foi a percepção, né? Obviamente, para que a gente possa, como comissão, não eu, né? Eu represento uma comissão, mas como comissão, errar o mínimo possível, né, cara? Então, assim, eu me vejo como um grande privilegiado, sabe? Exatamente nesse momento. Porque na época, eu acho que eu estava com 18 anos, mais ou menos, 18 anos, eu estava no Curitiba aqui ainda e não estava sendo muito aproveitado, assim. O Curitiba eu joguei lateral esquerdo, a parte ali depois do Sub-17, e o Curitiba tinha muitos áreas bons, né, como o Adriano, que logo já foi profissional, Ricardinho e tal. Mas, mesmo assim, ele já estando no profissional, não estava sendo tão aproveitado. Naquele momento, o treinador optou por isso. E aí eu comecei a buscar outras alternativas. Eu sou de Joinville, Santa Catarina, que é aqui bem próximo, né? E aí, de prontidão, assim, Joinville gostou da ideia de voltar para lá. E eu falo que eu sou privilegiado porque eu fui bem no final do ano ali, que eu tinha 18 anos, e nesse momento assumiu um novo presidente, que ele falou assim, os meninos vão ter que jogar. Então a categoria de base vai ter que ser aproveitada no Joinville. Então, bem naquele momento, eu joguei 4 jogos pelos juniores do Joinville, e no último jogo, o treinador que assumiu, o Arthur Neto, que tem um grande histórico lá no Joinville, ele foi assistir um jogo nosso contra o Avaí, se não me engano, e aí ele assistiu, e naquele momento ele já não subiu. Então, no outro ano, eu assinei contrato profissional e fui pro profissional. E eu vejo assim que o Joinville naquele momento, apesar de não ter assim vamos pensar, uma estrutura tão grande como um grande clube, eu acho que ele conseguiu ter mais acertos do que erros nessa questão de transição. Então naquele momento a gente subiu 4 atletas ou 5 e logo depois foi subindo assim vários atletas. No início a gente só compunha, né, o elenco profissional. Mas eu lembro que foi uma experiência assim, sensacional. Só eu ter ido para a pré-temporada já foi sensacional. Porque a gente foi no hotel, em Nova Trento, treinando, tomando suplemento, né? Aquela coisa de time profissional, né? E ver aqueles jogadores. Eu acho que naquele momento, que aí se trata, eu acho que mais talvez do ponto de vista de vocês, de um preparo emocional desses atletas e do ponto de vista dos atletas que estão no profissional e da diretoria, enfim, como esses atletas mais velhos recebem esses atletas mais novos. Antigamente, era muito mais difícil, eu vejo assim, né? Na minha época, assim, difícil no sentido, juvenil, aquela coisa e tal, né? E muitos atletas hoje nem sabem o que é isso, né? Mas você percebeu no sentido mais de brincadeira ou no sentido até de dar uma cutucada para poder talvez até prejudicar ou se sentir à vontade para poder performar, enfim? Nesse grupo que eu joguei, de uma forma negativa. Tinha assim muito macaco velho, né, que a gente fala, ou muito boleirão, assim, que eu via maldade nos treinos, os caras chegavam à madeira, talvez assim, tentando se proteger, né? Tipo, esse moleque não vai tomar o meu lugar, não. E teve outros, uns 2 assim, que já eram mais parceiros da juventude, né? Dos meninos e tal. Então ali, assim, por um lado foi um pouco complicado, mas por outro também foi criando pele grossa, né? Só que ninguém nos preparou para isso. Então a gente não foi preparado. Então, preparado assim, de alguém
aí talvez, né, Sim. numa forma de auxiliá-lo, é falar assim, olha, se isso acontecer, ou isso vai acontecer. Sim. Naquela época lá, isso iria acontecer. Então eu lembro assim, era muito zombado no recreativo, né, o pessoal zombava, tirava sarro, o coletivo mesmo dava chegada. Então isso foi um pouco complicado. Eu vejo que também vai muito da liderança, supervisores e treinadores, né, da equipe profissional, porque logo depois veio o Wagner Benazzi, que tem um histórico muito grande ali em São Paulo, nos acessos e tal, e com ele já começou a mudar bastante, sabe? Porque ele, de fato, apesar de o outro treinador, Arthur Neto, ter subido os atletas, mas ele, de fato, foi o que começou a dar moral para os atletas. Uhum. Então eu vejo que a liderança dele ali, tanto que na minha época o Ramires, né, foi pro Chelsea, o Douglas, um zagueiro que está até hoje na Holanda, quase chegou à seleção holandesa, o Edgar, que chegou pro São Paulo. Então a gente teve ali, e vários outros atletas, muitos atletas. E eu me lembro de um fato muito interessante, porque eu estava treinando bem, só que o clube, assim, eu sempre tem, acho que um pouco daquele receio, aquela esperança de botar o menino da base, né? Pô, vai que eu gosto, se eu queimo, se eu não queimo. Aí eu vejo, assim, muito bom essa questão das equipes terem um sub-23. Eu acho isso muito, muito legal, assim, muito interessante. E naquele momento, eu lembro ainda assim que o Benazzi ele falou assim, ok, que eu tô treinando você vai jogar. E aí o pessoal me perguntou, pô, mas você vai colocar ele nunca jogou? E aí ele respondeu assim, e se ele nunca vai jogar? Sim. Se não colocar ele pra jogar? Sim. Né? Precisa ter uma primeira oportunidade, pelo menos, né, cara? Então, assim, foi muito legal. Mas aí, tá, nesse momento teu de entrada e começar a poder participar dos jogos profissionais, você sentiu que foi aos poucos também? Joguei um tempo maior em jogo treino, participei em uma minutagem menor no jogo valendo 3 pontos, ou de repente vou pro choque? No meu caso, eu fui pro choque. Entendi. Porque eu acho que, se eu não me engano, o titular da posição machucou, aconteceu alguma coisa do gênero assim. Então eu fui pro racha. Eu acho que seria interessante fazer essa transição. Sim. Né? Sei que existem alguns atletas assim que são diferenciados, não era o meu caso, né? Mas alguns que talvez já tenham um preparo emocional melhor, ou está mais preparado, tem muita qualidade. Por exemplo, uma coisa que sempre chama atenção, eu vejo que é um dos grandes fatores do sucesso dele é o próprio Ramires. O cara estava jogando lá no 17, 19 no profissional, o cara era a mesma coisa. Mas não acontece com a grande maioria, e até no meu caso, como eu sempre falo, a minha questão emocional ela não era muito forte, isso eu fui desenvolver depois. Mas eu joguei, o time ganhou, fui muito bem no jogo, e a partir daquele momento, inclusive, fui titular ali durante vários jogos. A gente foi campeão daquele campeonato, que era o Campeonato Catarinense da 2, que era, naquele momento lá no Campeonato Catarinense acabava o Catarinense e os times que não estavam na Série A e B jogavam esse campeonato enquanto jogavam a Série C. Sim. Então foi bom porque eu joguei a Série C, joguei esse campeonato, que a Série C é mais forte, né? Esse campeonato assim, um pouco mais leve, vamos pensar. E foi interessante também porque naquele momento a gente ficava oscilando entre jogar pelo Júnior e jogar pelo profissional. Isso foi bom porque nos mantinha o ritmo, né? Você continuava a minutagem do jogo alta, né? Isso é importante, né? Então eu acho assim, que esses foram fatores assim, bem interessantes naquele momento que acabou proporcionando. Outra coisa que eu vejo que foi muito bom, e aí parte da filosofia do clube, aí depois mudou o treinador, aí, o que geralmente acontece com clubes médios, né? Contrata o treinador, traz um monte de gente, aquela coisa. E eu fui emprestado para um time no interior do Rio de Janeiro, o Itaperuna. Eu ainda tinha acho que 19 para 20 anos aí mais ou menos. E foi muito bom também, sabe? Sair ali daquele casulo que era a minha casa, né? A minha família, vamos pensar assim, o meu clube, que eu subi profissional. Então eu fui para outro clube onde eu já era um atleta profissional, vim de um clube maior para um clube menor.
essa foi uma experiência assim boa, sabe? Quando eu voltei pro Joinville, vamos pensar assim, com uma moral, pô, ele foi lá, ele jogou e tal. Então eu acho que esses foram, assim, fatores bem interessantes, né? E uma coisa que eu vejo hoje, aí, partindo mais da minha visão de maturidade hoje de mais velhos, até eu conversava alguns meses atrás com o Evandro, auxiliar do Thiago Nunes, né, no Corinthians, e ele falando sobre a importância dessa integração. Sim. Falei com o Fabinho, também treinador do Joinville hoje, que ele inclusive quer e conversa lá com o pessoal para que um integrante da comissão técnica dele esteja muito próximo ali dessa categoria anterior, para já pegar o tipo de trabalho, já fazer bem uma integração. Eu acho que o time hoje profissional consegue fazer isso, são os clubes onde tem muitos atletas advindos da categoria de base no profissional. Então acho que assim, fazendo uma síntese, foi isso, sabe? Foi mais ou menos essa minha transição. Você chegou lá com 18 anos, né? Isso. Esse período de sub-14, 15, na época acho que nem era dividido em todas as categorias por idade, né? Em relação a jogos que você percebeu que se saiu preparado de tal torneio, né? Eu vejo que hoje assim a base consegue ter nivelamento de confrontos muito bons, já com 14, 15 anos, até sub-13, né? Sim. A gente conseguiu participar, por exemplo, lá no clube de algumas competições que a gente percebe que o menino já com 13, com alguns confrontos contra equipes grandes, e isso vai calejando o menino, vai fazendo ele se sentir cada vez mais à vontade. Mas como é que você percebeu, ou se você teve esses jogos com confrontos bacanas, que te deu mais casca para que você chegasse com 18 anos numa equipe grande, que é o Joinville, para uma estreia de um profissional, né? Ou se você achou que não, isso também faltou. Faz diferença, é muito bom, né? A competitividade. Então é nítido hoje você ver essa diferença. E eu, de alguns campeonatos pelo Curitiba, então na época, também eu fui também a Taça São Paulo, que eu joguei pelo Joinville, também foi um campeonato interessante. Eu acho que tudo isso traz maturidade. E quanto mais preparado, ou quanto mais experiência esse menino tem, isso vai ajudar. Eu, assim, julgo em talvez uns 20%, vamos pensar assim, 30% da formação dele, precisa-se dessa parte de competitividade. Aconteceu um fato interessante até no ano passado, aqui na academia, para você ver assim, a diferença, né? E eu acho que foi uma experiência muito legal para os nossos meninos. Naquele momento eu estava treinando a categoria nossa aqui, sub-11, e a gente foi jogar contra o Curitiba, sub-11, sub-13. E primeiro jogou o sub-13 aqui mesmo, e o sub-11 deles chegaram todo mundo juntos, sentaram na sombra, estava um sol fortíssimo, todos quietinhos, concentrados, olhando o jogo da categoria acima que estava jogando antes. Os nossos estavam jogando pedrinha no lago. Um brigando com o outro e tal. Ou seja, só aí você já vê assim, o nível de maturidade. Sim. Por quê? Provavelmente esses meninos do Sub-11 já advêm de competições de futsal, de estadual, de sul-brasileiro, de brasileiro, talvez até algumas competições ali dentro do campo já. Então já são meninos que vão ficando mais calejados. E se isso acontece nessa idade, também é algo que você vai ver acontecer lá. Sim. Porque como você falou, por exemplo, eu me lembro assim, de um jogo histórico nosso no Sub-17 do Joinville. A gente foi para Taça Macaé, que era muito famosa na época, hoje não sei nem se tem ainda. E a gente fez um jogo contra o Inter, cara, sensacional, mas assim, sensacional. Eu lembro que o Inter tinha 4 atletas da seleção brasileira, se não me engano, e a gente saiu perdendo de 2-0 e a gente empatou em 2-2 e eles fizeram 3-2. Cara, foi um jogo assim emocionante, eu lembro até hoje desse jogo. Então foi muito legal. E isso traz lembranças, né? Isso traz assim aquela catimba, o que a gente falava antigamente de cancha, né? O jogador tem cancha, ficar na frente da bola, matar a jogada com uma falta. Então são coisas assim que são interessantes. Eu acho,
analisando agora a sua pergunta, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas analisando a sua pergunta, eu acho que faltou ainda um pouco, sabe? Eu poderia talvez ter tido mais, talvez ali embora foi muito precoce que eu digo assim, eu joguei 4 jogos pelo Júnior de Joinville e já fui profissional. Então, e nesse ano eu praticamente não joguei aqui no Curitiba. Ficava no banco, fiquei machucado também, tive algumas lesões. Então eu acho que esse ano que antecedeu a minha subida profissional, eu acho que ele não foi tão aproveitado quanto poderia. E aí isso fez um pouco de falta ali no profissional, né? Mas também é um pouco diferente, né, cara? Lembra que, por exemplo, você não vai pegar um estádio lotado numa categoria de base, dificilmente, né? E eu lembro, por exemplo, de um jogo da Série C contra o Cabo Frio, lá na Arena, Joinville, cara, acho que quase 20 mil pessoas. Nossa, é uma emoção, né, cara? É outra coisa, é um nível assim. E aí eu entro novamente nessa questão que eu acho muito importante, a questão emocional, o preparo emocional que esse atleta teve, porque isso vai ser determinante se ele vai estar jogando num CT, né, contra um time menor ou em um estádio lotado contra um time grande. Não, legal. E, cara, e você chegou ou você lembra de alguns atletas com muito potencial, com atletas que ali no sub-14, no sub-15, despontando, e nesse período de transição, atletas que vocês, né, já tinham como atletas que total potencial para serem atletas profissionais de alto nível, e que acabaram nesse momento se perdendo justamente por essa dificuldade de às vezes não tenho mais o meu espaço na base, mas eu ainda não estou tão pronto para um profissional. Eu sim, lembro. E muitos, aliás, nessa proporção, né, a grande maioria conseguiu ter carreira, conseguiu ter perspectivas profissionais ou não? Eu vou te falar assim, no Joinville, eu acho que devido àquele momento de filosofia do clube, muitos chegaram ao profissional, se profissionalizaram, que é diferente de ter uma carreira no profissional, né? A gente teve ali uma quantidade boa, eu lembro de uma foto do time titular da Taça São Paulo, tanto titulares quanto reservas, a gente teve uma quantidade boa de atletas, mas eu acho que assim, ali foi 2 fatores, né? Primeiro, a filosofia do clube naquele momento, e o segundo, que não assim, tiveram uma carreira profissional. Se profissionalizou, aí jogou em 1, 2, 3 times e já não jogou mais. Agora eu vejo assim, no Curitiba, isso já foi mais forte, apesar de ser Curitiba, porque na época, apesar de ter tido ali o Miranda, o Ricardinho, o Adriano, o Rafinha, mas não era tão grande essa conexão. Até naquele momento ali, foi muito interessante porque o Antônio Lopes, ele era o treinador do profissional e ele gostava dos meninos, então eu lembro disso, assim, ele ainda assistiu jogos e tal, mas talvez não tinha uma abertura tão grande quanto foi o Joinville, até porque o Joinville eu acho que envolvia muita parte financeira. Sim, a necessidade. Não dá para contratar, então vamos puxar o vinho da base. Sim. Mas isso eu vejo assim que acontece muito, e um dos fatores é que muitos desses atletas às vezes são estrelinhas na categoria de base, então até o 15, até o 17, até o 20, o cara é o capitão, o cara é o fera lá daquela categoria, e aí ele vai pro profissional, ele é mais um. Ele vai pro profissional e ele não faz nem coletivo. Isso acontece bastante, inclusive. Às vezes você pega elencos aí com 35, 40 atletas no profissional, e o menino da base em algum momento é um sparring para fazer um treino. Óbvio, vai da dedicação dele para ele estar crescendo, mas eu acho que isso acontece com frequência, principalmente devido a esse baque que esse menino acaba tendo de titular absoluto, de o homem de confiança do treinador no 19, no 20, e de repente é um menino que o treinador profissional, dependendo qual mal sabe o nome dele. Eu vejo isso também, que acaba criando um ciclo vicioso negativo, né? Porque aí ele está tendo uma grande oportunidade que talvez ele não está identificando, e o nível motivacional dele para poder estar treinando com mais intensidade acaba diminuindo, né? E eu acho que isso também eu vejo como um gap mesmo, como um problema, porque
não pode um atleta que fez todo um histórico, por melhor que ele tenha sido, homem de confiança, capitão, titular, minutagem de jogos alta, mas ele fez tudo isso para poder pisar no profissional, né? E a partir do momento que ele se vê fazendo um trabalho atrás do gol que é natural, que é normal, esse nível de motivação dele cair nesse momento é algo que precisa ser melhor trabalhado também na ideia da formação. Aí a gente entra em um detalhe que eu tenho pensado muito sobre isso, eu gosto muito de ficar viajando, estudando e pesquisando e cara, o que eu posso fazer? Eu dentro aqui das minhas responsabilidades e da minha estratégia, e aí entra no global também, global que eu digo envolvendo outros profissionais de outros clubes e academias, enfim. A gente tem um desafio hoje muito alto, porque eu vejo assim, são alguns fatores, né? O primeiro na minha época, e principalmente para trás da minha época, quando a gente estava na categoria de base, quando eu era uma criança, quando eu era um adolescente, o meu herói, vamos pensar assim, era o jogador de futebol. Então ele era o meu herói. Então, ou não digo nem o herói, eu digo assim, a minha projeção. Poxa, eu quero ganhar bem, quero ter uma casa, um carro, grandão, quero ser famoso. Então você olhava para quem? Para o jogador, ou para o artista, ou para o músico, ou para o atleta. Então, nesses dois aqui, talvez é um pouco mais difícil de ter habilidades ou não, mas o futebol é mais comum. Então você via, o jogador, o Kaká, o Ronaldinho, o Ronaldo, na minha época no caso, e hoje em dia a competição é maior. Você tem o gamer, você tem o youtuber, você tem agora o tiktoker, você tem sei lá, outras possibilidades encarando nesse menino, pensando em iniciação e formação. De 11, 12, 13, 14, vamos pensar que esse menino de 11, 12, 13 vai ser o do sub-19, do sub-20 daqui a 5 anos. Sim. Então, primeiro ponto, a gente tem essa competição. Segundo ponto, dentro dos dois hemisférios que a gente tem, o racional e o cognitivo. O cognitivo está perdendo muito, muito. Então, muito mais tempo exposto em celular, muito mais tempo exposto em jogos, muito mais tempo exposto em Netflix, enfim. Cara, é a cultura, é a tecnologia. Vai fazer o quê? Vai voltar atrás? Não tem como, né? Não tem como mais tirar foto para revelar. Não existe mais isso. Mas é um problema. Porque aí o cognitivo do menino, ele já fica... com déficit, já está afetado. Outra coisa que é muito nítido, os meninos não falam mais, falam muito pouco, então é só mensagem, é só, enfim, celular. Então, por exemplo, você teve aí um histórico em várias categorias, né? Quantos meninos você lembra que o menino era o líder, que o menino era e gritava, e falava, e comandava, São poucos mesmo, cara. 2. São poucos, isso aí. E aí, Vitor, eu lembro assim, na minha época, e talvez antes de mim ainda, cara, era quase o time inteiro. Né? Cara, era quase o time inteiro. Era realmente uma guerra, um jogo, porque todo mundo falava. E eu vejo assim, que você falar, a tua comunicação verbal, isso acontecia comigo, porque eu lembro quando eu jogava, em jogos que eu estava falante, o meu desempenho era muito melhor. Se conecta mais no jogo, né? Bem mais. Sim. Tá mais ligado, mas muito melhor. Sim. E aí eu fazia alguns testes quando eu estava dando treino até ano passado, que era assim, um jogo reduzido, tinha 3 times. E eu como treinador, sem falar nada pra eles, eu começava a comandar o azul, por exemplo. Vai, pega! De repente o azul estava na frente. Agora eu vou pro vermelho. Então só de ter uma pessoa, claro, mais velha, né, mais experiente, no meu caso com meninos ali, mas só de ter uma pessoa ali, então eu vejo esse segundo problema. Né? O primeiro, a falta de referenciais voltados para o futebol. Sim. Nem digo referenciais, como eu já falei, tipo ambições, projeções. A concorrência é maior, como você falou, o cara quer ser um youtuber, enfim, tá certo. O YouTube, enfim. Sim. Segundo, cognitivo. Lado, né? Se engano, hemisfério direito, cognitivo, racional, o menino já perdeu, está perdendo um pouco, enfim. E o segundo, que é onde a gente está falando aqui muito, que geralmente não se é desenvolvido, é a parte emocional. São as crenças emocionais, são
aquilo que hoje é falado de soft skills, né, que são habilidades de inteligência emocional, que muitas empresas se atentam mais a isso do que o hard skill, que é a habilidade técnica, a faculdade do menino, né? Google, Facebook, enfim. E o que eu vejo que acontece? Muitos, porque os pais não tiveram isso, mas, por outro lado, na nossa época, eu vejo assim, se a gente não aprendia em casa, a gente aprendia com as circunstâncias da vida, com as dificuldades. Então você tomava porrada da vida lá e aquilo tinha que desenvolver em você persistência, resiliência, inteligência emocional, comunicação assertiva, de falar com as pessoas. Só que hoje a vida está mais fácil. Sim. Né? Porque muitos pais hoje passaram por isso. Eu até esses dias gravei um vídeo falando sobre isso. Muitos hoje na minha idade, por exemplo, são filhos do Baby Boomers, depois da Segunda Guerra Mundial. Um cara que sofreu muito e que não quis que o filho passasse por isso. Então ele dá o melhor pro filho. Nossa, assim, exemplos grotescos, graças a Deus, na minha adolescência, meu pai podia me dar muita coisa boa. E eu, quando tenho um filho, a minha geração, se já foi aliviada daqui para cá, daqui para lá alivia-se muito mais. Então eu não tenho um ambiente, talvez, onde eu consiga desenvolver mais. Tipo assim, a águia lá, quando ela pega e fala para o filhote dela, pum, aprende a voar. E meu Deus, ou eu vou morrer ou eu vou voar. Então eu tenho que desenvolver essas habilidades emocionais. E Vitor, eu acho que isso, cara, é muito sério. Muito. Mas muito sério. Tanto que, fazendo um spoiler aí, estamos com um plano embrionário aqui na nossa academia, no caso, de ter aulas de soft skills para esses meninos em dias paralelos aos treinos. Aulas de tática, técnica, também, mas negociar, liderar, oratória, coragem, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, desfazer de crenças para novas crenças, porque, cara, o futuro da formação de atletas a nível mundial, ela corre riscos grandes. E o futebol é uma ferramenta fantástica para isso, né? Porque talvez o interesse inicial do menino, obviamente, vai ser ele quer vir, e aí ao longo do processo ele vai identificando a importância dele ter esse desenvolvimento em todas as áreas, né? É uma ferramenta fantástica. E aí entra também assim, aquilo que você hoje faz até mais parte, a gente tenta copiar um pouco a realidade da categoria de base aqui, mas a diferença do esporte de saúde para o esporte de alta performance. Né? No seu caso, o menino vai ficar no banco, se coçar vai ficar no banco o ano inteiro. Então ele tem que desenvolver um pouco isso. Né? Então o esporte, eu acho, de alta performance, ele é muito interessante. Eu até comento com os pais na nossa academia e falo assim, olha, às vezes alguns perguntam, né? Você acha que meu filho vai ser jogador de futebol profissional? Olha, são muitos variáveis, né? Muitos fatores. Ainda mais um menino com 12, 13 anos. Mas no mínimo, o esporte de alta performance, se os pais permitirem isso ser desenvolvido na vida deles, ele ficar no banco, ele tomar uma dura, ele tomar uma pressão, no mínimo isso pode desenvolver coisas positivas de alta performance para ele no futuro. Perfeito. Dentro até dessa reflexão eu costumo falar que não existe um plano B, né? A gente já numa base onde o atleta já está, o menino e a família, né? Já está tendo uma perspectiva de futuro em relação a uma carreira, e os pais vêm muito, professor, mas como é que a gente pode ver um plano B caso ele não seja jogador? Eu falo, você não pode pensar em plano B. Isso é um plano A, mas pode ser que o plano A não seja um futuro como um atleta profissional, mas o que ele está vivenciando nesse momento, em relação a valores, em relação à evolução, em relação ao aspecto comportamental, vai ajudar ele ao longo da vida. E o que que eu vejo, né, dentro dessa sequência, é que não existe um plano B. A gente pode pensar que, e se meu menino não for um jogador de futebol? Estou falando até em relação à performance. Se ele não for um atleta profissional, ele vai ser um menino melhor. Né? A gente tem a gente precisa ter como educadores, né, essa função dentro de uma base de um clube. Que a
gente sabe que o caminho para o atleta se tornar um atleta profissional é muito grande, é muito longo e tem muitas variantes, né? Tem muitas interferências ali, né? Pode acontecer uma lesão no momento que é crucial e aí ele vai ter uma frustração pro resto da vida? Não. Então ele vivenciou aquilo, foi bom e recomeça de novo, né? O esporte é fantástico, né, cara? E o futebol é algo que nos ensina muito, né? E, óbvio, nos ensina e faz com que a gente possa contribuir também para passar o máximo de conhecimento e de ensinamento para jovens, né? Sim. E você sabe, Vitor, que até, deixa eu te falar, pouco tempo atrás eu tinha uma visão diferente da sua, entre plano A e plano B. Mas eu mudei, analisando, né? Já tinha analisado isso que você falou, tinha ouvido, não lembro quem ouviu falar sobre isso. Se o menino está, por exemplo, numa categoria de base, um pouco diferente da gente, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, um menino aí de 17 a 20 anos e tal, esse menino, se ele ainda não está numa categoria de base, ele tem que pensar em outra forma de o futebol poder abrir portas para ele, que hoje existem inúmeras. Sim. Mas um menino que está numa categoria de base, ele tem que dar a vida. Porque se você pegar, e tem que ter um foco, como você mesmo falou. Então aí eu já partilho da sua opinião e mudei recentemente. Que realmente o menino está num sub-17, no sub-18, no sub-15, no sub-20 de um time profissional, se ele destoa o foco dele, ele já perde uma porcentagem de chance de chegar no profissional muito grande. Então, se ele está ali, vamos pensar assim, já muito mais na frente do que muitos outros que sonham com isso, ele tem que dar a vida ali. Talvez determinar uma data, né, até 20 anos, sei lá, 21, que estou sendo aleatório, né? Cada um tem a sua vida, dar esse máximo, ter esse foco, para quando ele chegar lá com 30, 40 anos, não, eu fiz o máximo. Sim. Máximo. E eu cheguei a essa reflexão porque eu lembrava, eu comecei a relembrar do Kaique com 18, 19 anos. Não tinha outro plano. Não, vou ser profissional. E pronto, quando um pai, mãe vinha questionar, eu falava assim, vou ser profissional. E pronto, e você. E tenho a consciência tranquila, cheguei a jogar em 10 clubes profissionais, né? Tenho a alegria da minha carreira, apesar de ter sido curta, parado por decisão. E quando eu cheguei lá com 24 para 25 anos, que eu só estava jogando em clubes pequenos, que eu não via outra possibilidade, nesse momento eu caí e tomei a decisão. Fiquei 6 meses treinando, coloquei essa data estipulada, fiquei 6 meses treinando, ainda era um moleque, né, para outras profissões ainda muito novo, para o futebol médio, e hoje eu tenho tranquilidade. E como é que você conseguiu levar a questão de escola paralela à tua carreira, cara? Então, eu fui privilegiado também, porque no Curitiba a gente teve colégio particular, né? Então foi muito bom, na época unificado no centro de Curitiba. Vou te falar assim a verdade, não fui muito bom aluno. Tá? Bom aluno sim, passava porque tinha que passar. E aí entra um pouco, acho que, na influência dos pais e por receio, enfim. Meus pais, eu não lembro muito bem, mas na época me incentivaram a fazer vestibular. Então eu passei em 2 vestibulares, passei de administração na FESP e educação física na Tuiuti na época. Mas, como o meu objetivo era ser jogador, eu falei assim, não, eu ainda tenho tempo para fazer faculdade, eu vou jogar futebol. E fui para jogar futebol. Então até meus 24 para 25 anos foi quando eu decidi, continuei tendo várias propostas, tive 6 propostas, eu acredito, para voltar a jogar. O último clube que eu joguei foi o Campeonato Catarinense por Marcílio, foi um campeonato bom, joguei grande maioria, acho que grande maioria titular dos jogos. Aí fiquei 6, 7 meses ali aguardando alguma coisa, veio aparecendo, só que eu decidi que eu não iria para clubes pequenos, não digo pequenos, para contratos curtos, 3, 4 meses. E aí pronto, naquele momento eu comecei um negócio e decidi parar, e hoje eu tenho tranquilidade assim, no meu coração de ter ido até eu acho que eu deveria ter parado, assim, né? Foi quando eu decidi realmente seguir outro rumo. Então eu não tenho esse peso na consciência. Mas essa mudança aconteceu isso, tipo, se é isso que você quer, all in,
vai para cima. Sim. Bota foco nisso para que isso possa acontecer. Porque se você pega os grandes atletas da história aí, né, Victor, cara, Michael Jordan, Tiger Woods, até os novos aí, Ayrton Senna, pô, cara de alta performance, cara que não, aquilo vai acontecer e eu vou ajustar o que precisa para chegar naquele ponto onde eu quero. Cara, eu vivi em concentração, eu comi bolacha, fico acordado até 4 da manhã. Agora você pega um tenista, você pega um nadador, você pega um triatleta, pô, horário para dormir, horário para comer, não, toca despertador, hora do lanche, e aí eu vejo muito boleirão, mas o Ronaldinho não faz isso e dananã. Tá, velho, mas se fizesse talvez seria ainda muito melhor do que ele foi no fenômeno, mas poderia ter ido ainda mais longe. O Cristiano, talvez não seria o Cristiano Ronaldo se não tivesse um nível de disciplina e comprometimento com a carreira dele. Então talvez é um desafio, né? Não sei como você iria conseguir curtir isso na mentalidade dos meninos, mas isso eleva para outro nível, isso é fato. Perfeito. A nossa facilidade lá no clube agora está sendo porque agora não, né? Já o clube tem essa preocupação em estar munindo o menino de informações. Né? Então, por exemplo, agora nesse período de pandemia eles estão tendo palestras com nutricionista, com psicóloga. Semana passada teve uma de gestão de gestão financeira, né? De início de carreira, final de carreira. Então, assim, nos facilita. Hoje o que nos facilita é porque o clube está tendo essa preocupação no todo, né? E, então as informações estão chegando para os atletas e a gente percebe uma dedicação, uma entrega melhor a isso, né? Então um atleta já preocupado com o seu suplemento e ele sabe que se ele não se alimentar bem o suplemento não vai ser tão efetivo. O atleta preocupado em relação à questão de horário, a vício de celular, então a gente tem esses relatos com a nossa psicóloga, né? Óbvio, sem ela me relatar nome, mas ela conversa muito com os meninos em relação a esses problemas, porque eles mesmos sabem que é um problema e conseguem relatar a ela, né? Então a gente percebe até um nível de maturação profissional em meninos mais jovens, até porque essas informações, Cristiano Ronaldo é uma referência para eles, né? Sabe essa questão do foco, disciplina, né? Mais processos adequados é o que vai gerar resultado para eles, né? Então isso eu percebo que hoje na atmosfera que eu estou vivendo tem contribuído muito, né? Mas talvez se eu não tivesse inserido no clube que está preocupado em relação a isso, obviamente eu teria que estar fomentando mais esse nível de reflexão para os nossos atletas, né? Porque sem isso eles não vão conseguir performar, né? Ainda mais do que esses caras estão percorrendo hoje em dia em distância percorrida, distância em alta velocidade, quantidade de sprint, aceleração, desaceleração. Né? Então, se ele não tiver uma questão muscular adaptada a uma desaceleração, ele vai lesionar, não vai conseguir confrontar. Então, isso o atleta tá mais consciente, eu percebo, né? Nesse período todo aí que eu venho trabalhando com base, eu percebo que essas informações nesse momento agora é um pouco mais nítido para eles, né? Facilita um pouquinho mais o processo, né? Legal, né? Que bom que tem a oportunidade de ter uma equipe multidisciplinar, que é o ideal, né? Sim. Uma equipe multidisciplinar é tudo, né? E você consegue prestar ali um trabalho, um serviço completo, né? Isso aí, esperar colher o resultado disso tudo aí, se Deus quiser, a hora que terminar tudo isso, né? É verdade, tomara. E quais são os planos do Victor aí pro futuro? Cara, O grande sonho do Victor? Sim, lógico, o meu grande sonho desde criança, né, cara? Eu nunca, obviamente como todo brasileiro, talvez sonhe em ser jogador de futebol, mas eu sempre levei paralelo o fato de querer ser treinador, cara. Essa foi a minha situação de criança, assim. Domingo, almoçando com a minha esposa, né? Ela, mas cara, pô, treinador, ela vê ali a pressão que o comprometimento em relação ao conhecimento, estudo, mas de onde que vem isso, cara? Eu fiz a reflexão e comecei a conversar com ela, né? Da onde vinha isso, né, cara? E eu jogava futebol de botão, cara. Então eu participava de campeonatos de clube, do antigo Juventus, um clube que hoje é um mercado ali na Carlos de Carvalho. Tinha um clube lá, para mim, jogava futebol de botão, campeonatinho de escola, eu era apaixonado em botão. Então lixava meus botãozinhos e tal.
E meu time era o Paraná, cara, ainda por coincidência, né, cara? Então isso assim me facilita porque eu lembro a escalação de 92, de 94, pô, todo esse período de infância. Eu colocava o meu campo, assim, por exemplo, quando a gente tá no sofá, assim, colocava o meu campo e colocava as faixas das torcidas. Então tinha antiga Esquadrão Tricolor, fazia faixa, Fúria Independente, porra, era viciado. Meu botão tinha ônibus, então a gente ia pra jogo, pô, era a minha brincadeira de criança. E eu comecei a relembrar isso, foi bem esse final de semana, assim, com a minha esposa. Mas dentro daquilo, assim, eu sempre fui, pô, que legal administrar uma equipe, definir sistema, substituir, né, cara? Então meus volantes lá, o Elcio e o Paulo Miranda na época. Perdigão, aquece aí. Pô, ele ia pro ladinho do campo lá. Pô, eu era viciado nisso, cara. Então, assim, eu sempre tive esse foco, né, cara? Eu fui fazer educação física, entrei bem jovem na faculdade, com 17 anos, pensando em ser treinador. Servi o quartel e o meu primeiro time me facilitou, porque era time do quartel, em 2001. Em 2001 entrei na faculdade, em 2000 entrei na faculdade, em 2001. Minha primeira equipe ela foi a equipe do batalhão, cara. Então foi muito legal, uma experiência legal, porque o que me facilitava, eu fiz NPOR, então tinha uma hierarquia militar, e eu trabalhava com cabos dos soldados. Então, assim, o que eu pedia os caras tinham que fazer, entendeu? Facilitava mais isso. Foi uma grande experiência pra mim, cara, porque aí eu falei, agora eu vou pôr em prática, né, mano? Faculdade, 1 ano de faculdade, vou por sistema, variação de sistema, deu tudo errado. A gente foi muito bem na competição quando eles faziam por conta própria, não porque quando eles faziam o que eu queria. Mas foi uma grande experiência, porque assim, você vem com muita água, né? Você pode matar a planta afogada. Então foi uma experiência, assim, eu lembro que, pô, a gente foi muito bem, a gente, se não me engano, foi vice-campeão dos batalhões, assim. Não, a gente não foi campeão, a gente foi pra final, mas tudo dava certo quando eles faziam por conta, cara. Né? Eles respeitavam a questão hierárquica, e eu falei, pô, mas isso me fez uma reflexão, me gerou uma reflexão, né, cara? A questão do convencer pela liderança democrática, não imposta. Então ali já me trouxe algumas experiências. Mas eu fui destinando ali, aí eu trabalhei em escolinha de futebol, projeto social, em 2002 entrei no Paraná como estagiário. Trabalhei na área de preparação física. Nessa época eu trabalhei com scout, cara. Então, por exemplo, nós íamos jogar Paraná e alguma outra equipe. Era o treinador Zé Carlos, na época, da equipe juvenil. Eu não ia para o nosso jogo, ia assistir jogo do adversário. Então, na época não tinha analista de desempenho, não era um cargo normal. Marcava ali os pontos fortes, pontos fracos, né? Aí assistia o vídeo do nosso jogo para poder tabular número de passes, cara, era muito difícil. E aí, mas isso já veio me trazendo para a área técnica, né, cara? Que foi o que eu sempre quis. Aí trabalhei com futebol amador, né? Uma experiência muito legal, porque você vai dar um treino, de repente você precisa entender que o teu atleta ele trabalhou o dia inteiro e ele não vai ter uma performance física, então o treino não pode ser chato. Eu peguei o futebol amador bem numa ideia assim que antigamente a suburbana de Curitiba, que era levado muito a sério, né, cara? Se treinava físico na terça, coletivo na quinta e joga. Eu peguei essa fase. Cara, então depois que eu parei, eu joguei 1 ano só. Então, e aí, cara, eu já vim com uma ideia diferente. Pô, primeiro que o treino não pode ser ruim, porque senão terça não vai ninguém, quinta vai todo mundo e joga. Então, assim, já vim tentando trazer uma ideia, obviamente, sistematizar aquele trabalho, né? Tinha uma finalidade física, mas a ideia era deixar aquilo mais agradável, porque não é um atleta profissional, é um atleta que trabalhou o dia inteiro, né? E foi uma experiência muito legal. Pô, tinha dia que você ia dar treino, a luz não ligava, você bolava o treino, não tinha colete, não tinha bola, aí você tem que readaptar. E, pô, atleta, hoje é suburbana, hoje não, né? Suburbana já de muito tempo, tem muito ex-atletas, cara, que você pode dar um treino qualquer, você não pode levar de qualquer jeito. E foi uma grande experiência, cara. E aí eu vim seguir na carreira, assim, dentro disso, projetando lá na frente, obviamente, ser um treinador, né? Mas eu projeto isso, assim, a longo prazo. De time profissional? De time profissional, mas eu queria ter a experiência de trabalhar em base como treinador. Eu acho que isso é fundamental. Você tá
calejado, assim como é com o atleta, você viver algumas experiências, você saber lidar com pais, eu acho que isso vai ajudar lá na frente no processo. Dentro da minha estratégia profissional, né, hoje estou muito satisfeito, né, um pouquinho antes da paralisação eu tive esse convite para assumir o Sub-19 e aí é uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando ali com 30, 35 atletas num momento muito importante desse último passo, né? Sim. E projeto minha carreira para frente sendo um auxiliar, eu gostaria de trabalhar como auxiliar um tempo ainda, né? Para que daqui 10, 12 anos, eu não penso a curto prazo, eu acho que a gente tem que passar todas as fases, eu quero ter outras capacitações, além das licenças de CBF, eu quero ter capacitações fora do Brasil, para que quando chegar esse momento eu consiga chegar bem preparado, né? Mas assim, ao mesmo tempo tentando aproveitar essas oportunidades como o clube está me dando agora, para que a gente consiga desenvolver com uma certa ansiedade até para começar, né? Colocar em prática, né? Mas aí e aí com certeza eu não vou cometer o erro que eu fiz no quartel, cara, porque eu percebo assim, tudo que a gente vem, o que nos resta nesse momento de pandemia é capacitação. Então eu fiz vários cursos, enfim, não só na área técnica, mas fiz na área comportamental, em questões de liderança, enfim. Mas eu percebo que um erro que eu já cometi, que é de tentar trazer tudo isso, então, colocando água na pontinha ali, na dosagem certa, porque eu vejo que talvez isso para a grande maioria das comissões, assim, principalmente de base, que pararam mais tempo, né? Sim. Eu acho que essa sacada do quanto de ingrediente que vai pôr em cada sessão de trabalho, definir bem cada sessão de trabalho, acho que essa que vai ser uma sacada importante para esse reinício das atividades, porque lógico, o atleta está ansioso para voltar, a gente quer que as coisas voltem, mas saber dosar isso acho que vai ser a grande sacada aí desse primeiro momento na retomada dos trabalhos.